Bom dia, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Podem já ir abrindo as vossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 20. Estão prontos para ler 4 capítulos? Não vamos fazer, está bem? Por isso ontem enviei aquela mensagem em forma de pedido para que pudessem ler em vossas casas. É bom quando nós já trazemos a leitura feita e preparados para aquilo que vamos ouvir. De facto, hoje o texto é algo extenso, são 4 capítulos, mas vamos caminhando neles e vamos lá chegar, está bem? Vamos lá chegar. Antes de olharmos para o capítulo 20, e iniciando no versículo 22, que é aí que começa a nossa passagem, do capítulo 20, 22 ao 24, 18, se calhar vamos fazer aqui um pequeno assentar arraiais no livro do Êxodo e perceber em que ponto estamos. Nós temos começado, nós já estudamos o Êxodo, já tivemos uma série até à Páscoa, desde o início do Êxodo, e estamos agora na segunda série. E em que momento estamos do Êxodo, deste livro? Não importa nós percebermos em que ponto estamos, em que pé estamos, porque o livro do Êxodo ele divide-se em algumas partes, e é importante que quando nós estamos a ler estejamos certos em que parte estamos, não é? Do que é que se trata este momento que estamos a estudar, e mais precisamente capítulo 20 até ao capítulo 24. Eu pedi ao Filipe que pusesse uma imagem que nós temos aqui, que esta pode ser, eu creio que é visível, esta pode ser uma divisão macro, não é? Uma grande divisão de todo o livro do Êxodo. Não é a divisão com pormenor, mas em termos gerais do livro do Êxodo. Nós temos ali, do capítulo 1 ao capítulo 18, temos a redenção, em que Deus redime o seu povo, e já passámos por lá, desde o Egito. Deus tira o povo do Egito, é seu propósito tirá-lo da escravidão, já vamos olhar para lá. Depois temos uma fase de pacto, ou de aliança, ou de concerto, deem a palavra que quiserem, mas significa o mesmo. Há um pacto, Deus faz um pacto com o seu povo, ou seja, Deus não só redime, liberta o povo da escravidão, como depois Ele faz um pacto com ele. Nós lemos lá no capítulo 19 aquela expressão que Deus ia fazer do povo sua propriedade, o quê? Exclusiva. Ia fazer do povo seu. E para isso é preciso um pacto, é preciso uma aliança, é preciso saber-se quais são as condições desse pacto. É aqui que estamos, ok? Como temos ali, do capítulo 19 ao capítulo 24. É aqui que estamos no momento. Deus está, depois de redimir o seu povo, Deus está neste momento a estabelecer o pacto, ou a estabelecer a aliança, ou a estabelecer o concerto com o seu povo. E depois, e vamos estudar a partir da próxima semana, e nas semanas seguintes, há um momento de adoração, em que Deus habita com o seu povo. E nós sabemos o que Deus vai fazer. Vai estabelecer um tabernáculo, uma tenda para habitar com o seu povo. A imagem seguinte, Filipe, podes mostrar, resume cada uma das partes. Portanto, esta primeira parte, resumida, Israel é oprimido como escravo, ao nascimento de Moisés, a sarça ardente, que Deus fala a Moisés. Todo este processo que começa ali no capítulo 7 com as 10 pragas, Filipe, podes avançar, só mesmo para resumir o que já falámos. A praga dos primogênitos, a Páscoa e o Êxodo do Egito, e terminámos aqui a primeira série. E já na segunda série de estudo nós começámos a falar sobre a consagração dos primogênitos, o Mar Vermelho, aquele milagre maravilhoso que falámos, a adoração a Deus, Deus provê comida e água a Israel através do maná, Deus concede vitória a Israel sobre os amonitas, e Jetro, o seu sogro, o sogro de Moisés, instrui Moisés. E então entramos na segunda parte, que é a parte do pacto, ou da aliança, que é aqui que estamos, neste momento. Já vimos que Israel foi reunido como povo de Deus no Monte Sinai, no capítulo 19. No último domingo falámos acerca dos 10 mandamentos, né? É o pacto de Deus com Israel, em que Deus dá os 10 mandamentos ao povo. E hoje falaremos destes 4 capítulos finais, 21, 22, 23 e 24.
em que a lei de Deus continua a ser trazida para Israel, nestes 3 capítulos, e no capítulo 24 Deus confirma, Deus valida, Deus atesta o seu pacto com os anciãos de Israel, e a partir daqui depois vem a terceira parte, que não vamos ver, porque ainda não chegámos lá. Mas esta imagem pode ficar aqui enquanto nós vamos avançando. Lá no livro do Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7, este é o versículo-chave de todo o livro, talvez, podemos dizer, em que Deus promete alguma coisa a Israel. Ele diz: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da servidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Neste versículo, nestes 2 versículos, Deus revela o seu grande propósito com o povo de Israel: libertá-lo do Egito, trazê-lo de debaixo da escravidão, mas fazer dele, de Israel, o seu povo. Não era só propósito de Deus tirá-lo do Egito, mas era também propósito de Deus fazer de Israel o seu povo, povo da sua propriedade exclusiva, e ser o seu Deus. Israel seria conhecido como o povo do Deus de Israel, como aquele que adorava o Deus dos deuses, o Deus acima de todos. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Portanto, podemos dizer que esta promessa está neste momento em que estudamos o capítulo 20, na sua segunda fase, em que Deus estabelece um pacto, uma aliança. Não sei se os irmãos alguma vez leram algum tipo de código que a sociedade portuguesa tem. Alguém leu alguma vez o Código Civil? Código da Estrada. Código da Estrada, todo. Pois o Código da Estrada talvez seja unânime, quase todos tivemos que ler, ou pelo menos estudá-lo, ou pelo menos saber, em termos práticos, como é que ele se aplica. Sabem mais ou menos quantos códigos a legislação portuguesa tem? Códigos. Não estou a falar de decretos-leis, nem de coisas mais pequenas. Estou a falar de códigos. Mais ou menos. Quantos códigos? Como é que nós podemos ser cidadãos portugueses se não sabemos os códigos, se nunca lemos nada, se nunca os nossos olhos passaram por nada disso? Quantos códigos, mais ou menos? Alguém quer tirar um número? Quantos códigos regulamentam a nossa sociedade civil? Como nós nos devemos comportar como cidadãos de Portugal? Grandes códigos são mais ou menos cerca de 30. Grandes códigos, mais ou menos cerca de 30. Inclui códigos de natureza fiscal, natureza civil, natureza penal, vários códigos. Mas há um que está acima destes, ou se calhar podemos dizer por baixo destes, que é o fundamento de todos eles, que é a Constituição da República Portuguesa. Todos estes códigos que nós conhecemos, toda a lei, nasce daqui. Nenhuma lei é aprovada, nenhuma lei em Portugal é aprovada se for contra a base. E a base é a Constituição da República Portuguesa. Nenhuma lei pode ser aprovada se ela for aquilo que nós chamamos inconstitucional. Há até um tribunal para perceber se a lei é ou não constitucional. Quando a lei é levada ao Presidente da República, ele avalia e percebe se a lei está dentro da Constituição, se não viola nenhum preceito, nada que esteja na Constituição. Olhando aqui um bocadinho para o povo de Israel, nós temos os 10 mandamentos, que neste contexto será o quê? A Constituição. E depois há toda uma série de leis que nascem daí e que Deus vem trazer agora no capítulo 21, 22 e 23. Aspectos um bocadinho mais práticos, mais do dia-a-dia, mais leis que têm a ver com a proteção da vida humana, têm a ver com a propriedade das pessoas. Portanto, são leis mais práticas que as pessoas precisavam de conhecer, mas que estavam fundamentadas no quê? Nos 10 mandamentos. Estavam fundamentadas naquilo que Deus dá ao povo no capítulo 20. Não são leis arbitrárias que Deus se lembrou de adicionar aos 10 mandamentos. Não. São coisas que Deus traz e é chamado a esta revelação de Deus a Moisés nos capítulos 21, 22 e 23 o livro da aliança.
o livro do concerto. Quando nós nos declaramos como cidadãos da República Portuguesa, nós estamos a dizer que nós concordamos com o pacto. Nós concordamos que para viver em Portugal eu tenho que obedecer a estas regras. Então eu estou sujeito a direitos e estou sujeito a deveres. É assim. Mesmo que não tenham lido nenhum código. Mesmo que nós quase não conheçamos a lei. Quando nós assumimos que somos cidadãos da República Portuguesa, nós estamos a assumir que nós concordamos com a lei e que sabemos como é que este pacto está estabelecido entre este país e os seus cidadãos. Portanto, aquilo que Deus está a fazer aqui nestes capítulos é estabelecer o pacto, é dizer, vocês serão o meu povo, serão povo da minha propriedade exclusiva, então ouçam, estas são as condições. É aqui que vamos trabalhar. É nesta base que vamos viver e vocês vão viver de acordo com a minha palavra. Qual foi o período mais negro do povo de Israel? Digam-me, respondam. Mais negro, mais baralhado, mais... O livro de Juízes. O que é que o livro de Juízes nos diz? Que cada um fazia o quê? O que lhe parecia mais reto. No livro dos Juízes, cada um fazia aquilo que lhe parecia mais aceitável. E foi a ruína completa. Porquê? Porque o povo viveu fora deste pacto, desta aliança, desta ordem. Quando Deus traz a sua lei, ela vem para regular a sociedade, vem para regular o povo, para protegê-los, proteger a vida e o comportamento humano. Nós sabemos que a lei não muda o comportamento humano. A lei não me impede de transgredir. Mas a lei vem permitir que a minha transgressão seja tratada e outros não sejam prejudicados por ela. Portanto, quando Deus traz este livro da aliança ou livro do concerto, Ele está a querer trazer, a regular o relacionamento do seu povo com Ele e entre si e com os demais povos, com todas as suas ramificações. Portanto, a imposição de leis, ou a imposição de boas leis, ela não impõe ou não garante uma sociedade perfeita. Não existe sociedades perfeitas. O facto de haver lei não significa que não haverá transgressão, mas ela provê a ordem na sociedade. E é isso que Deus está a trazer, prover ordem ao seu povo, no seu relacionamento com Ele mesmo, com Deus, porque grande parte dos 10 mandamentos, ou uma boa parte dos 10 mandamentos, nós vemos a Constituição, ela diz respeito à relação entre o povo e o próprio Deus, mas também vem regular os seus relacionamentos horizontais e evitar que cada um faça aquilo que quiser. Capítulo 20, versículo 22, vamos ler só alguns versículos aqui. Como começa? O que é que o povo precisava de fazer para demonstrar que percebia ou que vivia este pacto ou esta aliança com o Senhor? E o primeiro ponto é, eles precisavam ouvir a sua palavra acima de todas as coisas. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 22, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Até aqui. Os israelitas e o povo de Israel foi chamado a ser o povo da palavra. Não só eles seriam o povo de Deus, mas eles seriam o povo da palavra de Deus. Eles são chamados a isso, a viver de acordo com os preceitos de Deus. O sucesso da nação de Israel iria depender, ou dependeria, do quanto eles dessem importância à palavra e à lei de Deus. O quanto eles crescem nela e o quanto eles obedecessem a ela.
aí estaria o sucesso. Se eles nunca se desviassem daquilo que Deus tinha para o seu povo, eles nunca iriam pecar, ou nunca iriam pecar, mas nunca iriam desviar o seu caminho para longe de Deus. Aquilo que Deus aqui desafia o povo é que eles fizessem um altar de terra e sobre ele deviam sacrificar os seus holocaustos. Ou seja, não há nenhuma instrução nunca da parte de Deus para materializar a Deus. Isso está nos 10 mandamentos, está na constituição do povo. E agora Deus reforça isso no versículo 23. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro. Eles precisavam, e isto era uma grande ruptura com tudo aquilo que eles estavam habituados, que traziam do Egito. Eles precisavam de perceber que tinham que desmaterializar Deus. Eles tinham que confiar num Deus que era invisível. Eles tinham que confiar num Deus que não se via. Num Deus que não se tornava matéria, que não se tornava corpo, que não podia ser visto a olho. Isso talvez fosse um grande desafio para eles. Eles estavam habituados ao contrário. Estavam habituados a uma quantidade enorme de deuses materializados que eles pudessem ver e dirigir as suas orações para eles. Eles viam isso no Egito. Era essa a cultura do Egito. Mas aquilo que Deus diz agora é: não façam deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro, e vão fazer um altar de terra. Porquê que Deus está a dizer ao povo que eles deviam fazer um altar de terra e ali apresentar sacrifícios? Mesmo se fizessem um altar de pedra, diz o versículo 25 e 26, eles não deviam ser uma pedra trabalhada. Devia ser uma coisa simples, o mais simples possível. Para quê? O que é que acham que Deus quer trazer aqui? Qual é a ideia que Deus quer trazer aqui? Simplicidade. Deus está a dizer: quanto mais simples o altar, melhor. Para que vocês não coloquem a vossa atenção, para que vocês não estejam concentrados nisso, mas que a simplicidade fazia eles retirarem a atenção de si mesmo, do altar, da pedra, daquilo que poderia ser bonito, e deviam concentrar a sua atenção no Deus que era invisível, no Deus que falava, no Deus que revelava a sua palavra. Então o povo de Israel precisava de ouvir o Deus invisível falar. Precisava de ser conhecido como o povo da palavra, e não de forma alguma como o povo que tinha um Deus materializado de uma certa forma e o mais bonito de todos. Não, eles precisavam de perceber que Deus queria que eles caminhassem. Dá ideia, porque, como vimos há pouco, daqui a algum tempo Deus vai estabelecer o tabernáculo. E o tabernáculo vai ser feito, nós conhecemos, de uma forma muito específica. Há medidas para tudo. Há materiais para tudo. Por outro lado, temos aqui Deus a dizer: façam um altar de terra. E se fizerem de pedra, façam de uma pedra mais simples possível. Ou seja, há uma ideia de progressividade na adoração. De progressividade no altar oferecido a Deus. Neste momento, Deus requer simplicidade. Não inventem. Façam um altar de terra. E lá ofereçam holocaustos, sacrifícios, sim, mas que a vossa atenção não esteja no material, mas que esteja no desejo de adorar e ouvir a voz do Deus invisível. Não só eles precisavam de obedecer e ouvir a sua palavra, como eles precisavam de obedecer às suas leis. E agora sim, nós entramos aqui no capítulo 21 a 23, que é o texto mais denso do estudo de hoje, que não vamos ler. Não vamos ler. Se os irmãos quiserem ler em casa, podem ler. Eu creio que já o fizeram, ou pelo menos temos sido desafiados a isso. Do capítulo 21 ao 23, 19, está um conjunto enorme de leis. O Senhor apresenta a partir deste ponto, do versículo 1 do capítulo 21 até ao versículo 19 do capítulo 23, as condições da sua aliança. É como se Deus agora tivesse a trazer vários códigos que estão assentes na Constituição. Códigos de acordo com alguns temas, e já vamos ver quais são alguns dos temas que Deus trata. O grande propósito de Deus ao trazer estes casos, até casos práticos,
casos que até às vezes nos levam, porque é que Deus está a dizer isto de uma forma tão prática, tão casuística, não é? Quando nós estudamos direito, não sei se algum de nós já estudámos algum direito alguma vez na vida, na escola, no secundário, a Letícia, a Solange, a Sara, o Adelso. Quando nós estudamos direito, nós temos duas fases. Primeiro, olhamos para aquilo que os códigos dizem, para aquilo que o direito diz, e ficamos assim um bocadinho baralhados. Mas depois vamos para uma coisa que é os casos práticos, que nos ajudam a perceber o que as leis significam, ou como é que elas se... Uma série de casos práticos, uma série de comportamentos que eram necessários o povo viver para que eles vivessem numa sociedade organizada. A palavra estatutos que nós vemos no versículo 1 são estes os estatutos que lhes proporás, é Deus a falar com Moisés, têm o significado de precedentes ou princípios diretivos determinados em decisões casuísticas. É isto que significam estes estatutos. São princípios que seriam depois aplicados, que teriam aplicabilidade em alguns casos práticos. Portanto, vamos ver alguns códigos que Deus traz acerca da organização do povo. Ele começa por tratar das leis sobre servos, escravos. Vamos fazendo alguns comentários, não a todos os aspectos, mas vamos fazendo a um ou outro. Aqui eu queria fazer o seguinte comentário. O facto de Deus tratar acerca de servos não significa que Deus fosse defensor ou promotor da escravidão. Porque Deus está a trazer ordem à escravidão, ao relacionamento entre um senhor e um servo, Deus está a promover isto. Não. A lei não exigia que houvesse escravidão. Mas já que existia, e visto que existia, e isso era uma realidade daquela cultura, era uma realidade do povo, era uma realidade daqueles tempos, estas leis que Deus traz regulamentam a manutenção destas relações. Deus vem trazer alguma justiça, alguma regulação, alguma coisa que estava desregulada. Vem trazer justiça a coisas que estavam a ser tratadas com injustiça. Portanto, estes princípios que Deus traz aplicariam-se a estes relacionamentos. Os israelitas, o povo de Israel, tinha de julgar quais eram as ações corretas que o sistema lhes impunha, mas quais eram as ações corretas que Deus precisava que eles vivessem e demonstrassem. Portanto, o facto de Deus falar da escravidão não significa que Ele instituiu a escravidão, ou que promovia a mesma. Mas, se nós lermos os versículos, vamos perceber que estas leis que Deus traz vêm proteger muitas vezes aquele que estava já subjugado por este relacionamento. Vem dar garantias e dar justiça àqueles que não as tinham. Por isso é importante Deus trazer este código acerca da relação entre escravos e senhores, ou servos e senhores. O segundo código é acerca da violência. Deus também trata acerca da violência. Falámos no último domingo acerca de crimes capitais. Vemos isso do versículo 12 ao versículo 17 do capítulo 21. O que eram crimes capitais? Deus distinguia claramente aquele que era um homicida culposo, ou seja, o assassino que premeditou alguma coisa, e o homicídio sem dolo ou negligente, resultando de um ato assim não tão intencional. E reparem o que Deus diz: se o indivíduo não armasse uma cilada ou uma armadilha para a vítima, ou seja, se o homicídio não fosse premeditado, o que é que o assassino, qual era a garantia que o assassino tinha? É que ele poderia fugir para um lugar de refúgio. Ok? E lá ficaria seguro. Portanto, ele daria esta garantia ao assassino, até que a questão fosse julgada e a verdade determinada por tribunal apropriado. Que princípio atual é que nós vemos aqui? Há um princípio na nossa lei que está de alguma forma aqui descrita. É o princípio de quê? Da presunção de inocência. Todos são considerados inocentes até se provar o contrário. Não é? Até se provar o contrário. Vem daqui, está aqui. Deus, contrariamente àquilo que era prática, se matou, morte. Não é? Aquilo que Deus diz é, se foi premeditado, ok, é condenado à morte. Mas não sendo,
então o assassino tem direito a permanecer isolado ou seguro até que a questão fosse julgada e fosse decidido claramente que estaríamos perante uma pessoa culpada. Ainda sobre a violência, ele fala sobre o relacionamento entre pais e filhos, entre a luta entre homens, em que é dito que a responsabilidade do agressor só acabava quando a vítima ficasse totalmente curada. Fala mais uma vez da violência na escravatura. Fala na violência provocada a uma mulher grávida. Fala na violência relativamente à vingança. E a vingança era uma coisa muito aceite naqueles tempos. Estes versículos estão aqui, olho por olho, dente por dente, muitas vezes são mal interpretados. Porque nós pensamos assim, não, Deus está a dizer olho por olho, dente por dente, não é a vingança. Deus está a dizer para nos vingarmos. Deus está a regulamentar também a vingança. Sabem porquê? Porque grande parte dos povos era assim. Eu roubava uma moeda, a pessoa podia vir sobre mim e matava-me. Não é? É uma vingança. Mas era uma vingança desproporcional. Ou seja, roubar uma moeda e alguém me matar, isto era considerado justo. O que Deus diz é, olho por olho, dente por dente. A vingança tem de ser proporcional. Uma coisa não pode uma questão ser julgada de forma desproporcional. Ou seja, as leis aplicavam a punição mais extrema por ofensas também extremas. Estão a perceber? Portanto, daí o olho por olho, dente por dente. Portanto, até aí Deus regulamenta a questão da vingança. E por fim, ainda na questão da violência, os ferimentos provocados por animal. Vejam ao ponto em que isto vai. Os versículos dizem, se um boi for e matar outra pessoa, então o dono do boi é responsabilizado também. Reparem como a prática da lei, como Deus vai ao pormenor na prática da lei. Outro código, depois da violência, a propriedade. Deus também vem regulamentar a propriedade das coisas. Se as leis anteriores que vimos são sobre crimes sujeitos ou não a pena capital, são relacionadas com o 6º mandamento, não matarás, quando Deus regulamenta a propriedade, está a falar de que mandamento? Não cobiçarás ou não furtarás. Talvez desses 2 mandamentos. Estas leis reconheciam o direito que as pessoas tinham da sua propriedade particular. Quando estes direitos eram infringidos, havia a exigência de compensação. É isso que Deus vem trazer. Quem tem as suas coisas tem o direito de as ter. Portanto, temos leis de propriedade acerca de animais feridos ou mortos, acerca de roubo de animais, acerca de plantações, acerca de bens sob custódias, ou até acerca de empréstimo de bens. Era muito normal. Quando alguém emprestava alguma coisa a alguém, a pessoa que recebia aquele bem emprestado era responsável por esse bem. E se alguma coisa acontecesse a esse bem, a pessoa que emprestou tinha que ser ressarcida. Portanto, há justiça na questão da propriedade. Avançamos para mais um código, a partir do capítulo 22, já vamos no capítulo 22. É uma breve passagem por estas questões que a palavra de Deus chama do livro do concerto ou livro da lei. Agora Deus regulamenta questões morais e religiosas, fala da feitiçaria e da bestialidade, que era uma coisa horrenda, mas muito comum naqueles tempos. A lei dada a Moisés por Deus condenava cabalmente, como já vimos, o reconhecimento de falsos deuses. Deus não considerava ter rivais, não é? E os israelitas tinham de abandonar toda a semelhança de falsa adoração. E a feitiçaria estava incluída nisso. Eles tinham que abandonar claramente isso. Portanto, Deus claramente diz que em Israel quem incentivasse ou perpetuasse ou utilizasse objetos de religião pagã ou de feitiçarias teria que ser julgado. Não é? Ainda sobre a religião e a moral, Deus traz proteção aos oprimidos. Nos capítulo 22, versículos 21 a 24. Aos oprimidos da sociedade. Àqueles que ninguém queria lidar. Àqueles que eram desprezados. Deus tinha compaixão especial pela viúva e pelo órfão. E se hoje nós podemos olhar para estes 2 tipos de pessoas e dizer, claro que temos que ter compaixão deste tipo de pessoas. Naquele tempo não era assim. Estas pessoas eram não só abandonadas, mas
havia até um senso de justiça, de que era justo abandonar este tipo de pessoas. E Deus traz claramente condenação a isto. Deus tem uma compaixão especial. O ouvido divino está perfeitamente afinado ao clamor destas pessoas, ao clamor de pessoas que passavam por esta vida, por vidas sujeitas à viuvez ou a serem órfãos. Quem afligisse pessoas destas estaria sobre a ira de Deus. Ainda o empréstimo, não agora de bens, mas o empréstimo financeiro. Era normal que os servos pedissem algum tipo de adiantamento aos senhores quando tinham dificuldades em dificuldades financeiras. Era normal isto. Ou seja, há pouco falámos do empréstimo de bens, agora o empréstimo financeiro. O que Deus diz é que, neste caso, o seu senhor não deveria cobrar a usura, ou aquilo que nós chamamos hoje mais correntemente os juros. Não é? Isso era proibido. E ainda no capítulo 22 termina com obrigações para com Deus. Por fim, último código de ética. Deus traz também instruções acerca da ética. Deus proíbe o falso testemunho. Deus proíbe a mentira e o mal dizer uns para com os outros. Deus é muito claro nisso. Deus orienta as pessoas a ajudarem os seus inimigos. O caso é o seguinte, que nós encontramos lá no versículo 4 e 5. Se alguém encontrasse o animal do inimigo caído com uma carga, deveria ajudá-lo a erguer a carga. Porquê? Deus quer ensinar que se algum homem ajudasse o seu inimigo a levantar o seu animal e a sua carga, ele estaria a ajudá-lo a vencer a inimizade. Ele estaria a de alguma forma destruir aquela barreira que separava os dois homens. Então há esta instrução de ajudar até o seu próprio inimigo. Não perverter a justiça. Cuidado, os juízes não recebam suborno, mas julguem de forma justa. Lembrem-se do estrangeiro, versículo 9 do capítulo 23. E como o povo de Israel sabia o que era ser estrangeiro. Não é? Deus fala disso. Observem o descanso e o pousio, capítulo 23, versículos 10 a 13. Estas foram instruções interessantes. As outras nações à volta de Israel não guardavam um ano de descanso para as terras, nem guardavam um dia de descanso para o trabalho. Mas Deus traz este preceito. Não só ao fim da semana vocês devem guardar um dia, mas também as próprias terras, ao fim de 6 anos, o 7º ano, será uma terra de quê? De pousio, para que a terra descanse. Qual era o propósito de Deus aqui? Em primeiro lugar, ou em primeiro ou em segundo, há vários propósitos, mas um deles era, segundo as instruções, que naquele 7º ano os mais pobres, os mais necessitados pudessem utilizar aquela terra, pudessem colher os frutos daquela terra. Isso iria trazer esse bem àquelas pessoas. Mas, acima de tudo, tanto no descanso semanal como no descanso anual, o princípio que Deus quer trazer é que eles precisavam de tirar tempo de descanso. Tempo especial para poder estar com Deus. Isso significa o dia de sábado, ou o dia, como já falámos, separado para adorar a Deus. Era necessário isso. E era o princípio que Deus estava a trazer. E por fim, versículos 14 a 19, o Senhor institui algumas festas, ou uma série de festas características do povo. Portanto, muito rapidamente, passando estes capítulos assim, estes são algumas das coisas que Deus traz. Mais uma vez dizemos, a ideia de Deus é tornar claro ao povo qual era a forma que eles deveriam caminhar neste pacto e nesta aliança com Deus. Deus quer regular este pacto e Deus traz as leis da aliança, do concerto ou do pacto. Terceiro aspecto que eles precisavam de viver. Vamos agora sim ler alguns versículos. Capítulo 23. Não só eles precisavam de, como já dissemos, ouvir a sua palavra, necessitavam ser o povo que ouvia a palavra de Deus, mas precisavam também ser o povo que obedecia às suas leis. E agora, capítulo 23, versículos 20, podemos ler até ao 31. Eles precisavam de seguir a orientação de Deus.
Precisavam de confiar que Deus estava no controle. Como é que nós podemos ter uma aliança ou um pacto com alguém se nós não confiarmos em quem temos um pacto? A confiança ou a quebra de confiança, se calhar o exemplo mais fácil de nós percebermos é o casamento. Ele também é um pacto, é uma aliança, é um concerto. Quando a confiança se quebra num casamento, o casamento passa por dificuldade. Portanto, eles precisavam, o povo precisava de seguir a orientação de Deus. E ao seguir a orientação de Deus, eles estavam a confiar em Deus. Estavam a confiar que Deus tinha um propósito, que Deus os iria conduzir a algum lugar, segundo a sua promessa. Então reparem o que diz o versículo 20 do capítulo 23. Eis que eu vos envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvirdes a voz e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos hiveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti que lancem os hiveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até ao Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. Eles precisavam de seguir a orientação de Deus. A orientação de Deus é aqui personalizada no anjo que estaria diante deles, para os guardar e os levar, os conduzir até ao lugar que Deus tinha preparado para eles. E nós sabemos que Deus tem um lugar, e eles chegarão a esse lugar. Não chegarão no tempo ideal, mas eles chegarão lá. Eles precisavam de seguir, obedecer a este anjo. Ele tinha a autoridade de Deus. E aquilo que Deus está a dizer é que a obediência, se eles obedecessem, isso significaria que eles iriam ter vitória. Vitória porque Deus estaria do lado deles. Deus derrotaria todos os povos que estão aqui descritos, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os cananeus, os hiveus, os jebuseus. Eu os destruirei. Porque eu sou o vosso Deus. Porque eu estou convosco. Porque eu vou adiante de vós. Sigam a minha orientação. Se o povo estava consciente deste pacto que estava a estabelecer com Deus, desta aliança, eles precisavam de demonstrá-lo, seguindo e confiando no propósito de Deus. Deus diz as fronteiras que daria ao povo de Israel. As fronteiras estenderiam-se até ao Mar Vermelho, a sul, até ao Mar dos Filisteus, hoje chamado Mar Mediterrâneo. No oeste, no leste ficaria o deserto e no norte o rio Eufrates. E isto é uma realidade. Isto aconteceu. Mas só aconteceu no tempo de Salomão, no reinado de Salomão. Porque o povo foi tardio em obedecer. O povo não demonstrou tanto assim a sua confiança no Senhor. O povo não seguiu tanto assim a sua orientação. Não fez tanto assim aquilo que Deus disse que eles precisavam de fazer. Confiar no anjo. Confiar no próprio Deus. Que Ele os levaria ao sítio certo que tinha preparado para eles. Eles não fizeram isso. Eles não conseguiram manter essa obediência. Então vagaram pelo deserto, anos e anos. Depois disto, cerca de 38 anos, eles andaram às voltas, como que perdidos
perdendo a direção e o trilho de Deus. Durante 30 anos Deus guiou o povo, Deus nunca deixou de guiar o povo, mas deixou-o vaguear, porque o povo não foi obediente e não seguiu a orientação divina. Então só mais tarde, e só passado gerações, é que foi possível cumprir-se aquilo que temos no versículo 20. Eles chegarem ao lugar que Deus tinha preparado para eles. Eles não seguiram a sua orientação. Ainda que fossem o povo de propriedade exclusiva de Deus, ainda que Deus nunca tenha quebrado a promessa, nem a aliança, nem o concerto, nem o pacto, Deus nunca quebrou isso. No entanto, eles nem sempre foram obedientes, nem sempre estiveram em sintonia com Deus, ou até em grande parte do tempo perderam esse foco. Se nós temos um pacto com Deus, uma aliança, um concerto, e sabemos que temos, precisamos seguir a sua orientação. Mas deixamos isso para o fim. Capítulo 24. Deus confirma o seu pacto com os anciãos de Israel. Portanto, depois de dar a lei de Deus, e vemos que isto é o livro do concerto, o livro do pacto, o livro da aliança, Deus agora vem confirmar, vem atestar, vem validar que este pacto é um pacto sério, um pacto verdadeiro. Não era um pacto de faz de conta, não era uma aliança que se iria diluir passado algum tempo depois da desobediência do povo. Não. Deus vem dizer claramente. Capítulo 24. Primeiros 8 versículos, eles precisavam de confiar na sua aliança. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. E reparem agora a resposta do povo. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, agora escreveu-as, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Então Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então agora, estipulados os termos da aliança, é preciso Deus ratificar, é preciso Deus validar este pacto que estava a fazer com o povo. Então o que vemos aqui, Deus, depois de dar as instruções de Deus, Deus chama Moisés e diz: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Portanto, há a instrução de Deus para que Moisés e alguns homens subissem ao monte. E o que Moisés faz é contar ao povo aquilo que Deus tinha dito. E todo o povo concordou. Ainda que, se calhar, não tendo bem consciência daquilo que estavam a concordar. Porque se há coisa que nós sabemos que a lei nos traz, é que nos afirma que somos pecadores. Porque somos incapazes de cumprir a lei. E eles não estavam bem a perceber que, se calhar, não seriam capazes de cumprir a lei. Mas eles concordaram. E bem, com o pacto. Mas Moisés sabia que isto não chegava. Moisés sabia que nós concordamos com o pacto, concordamos com isso, tudo o que o Senhor disser nós faremos, não era suficiente. Era preciso mais alguma coisa para que este pacto fosse realmente validado e ratificado. Então diz-nos que Moisés, depois de apresentar aquilo que Deus tinha dito, o que é que Moisés fez? Escreveu. E quão importante é ficar escrito. O quão importante é que num pacto as coisas fiquem escritas, fiquem claras. Moisés escreveu, e além de escrever o livro da aliança, ele erigiu um altar para serem sacrificados ali alguns novilhos, alguns bois. O que é que Moisés faz? Moisés lê agora aquilo que escreveu,
todo o povo concorda, mas Moisés faz o seguinte: de todo aquele sangue dos novilhos e dos bois sacrificados naquele altar, ele guarda metade. E a primeira metade ele lança sobre o altar. Sangue derramado sobre o altar. O que é que isto, que significado tem isto? Às vezes parece estranho o povo de Deus falar tanto de sangue. Já falámos um bocadinho de manhã, antes da mensagem disto, até pelo coro que cantámos. Falamos tanto de sangue, parece uma coisa assim um bocado. Mas nós sabemos que o sangue faz parte da aliança e do concerto que Deus faz com o seu povo. O sangue atesta, o sangue ratifica, o sangue valida. E Moisés sabia isso. Este sangue derramado sobre o altar representava a parte de Deus no concerto, a parte de Deus na aliança. Deus estava presente ali, Deus estava concordante, Ele validava aquele concerto. E o sangue era a prova disso. E depois Moisés leu aquilo que tinha escrito, o povo concordou, e a outra metade do sangue que ele tinha guardado, o que é que fez? O que é que o texto diz? Aspergiu sobre onde? Sobre o livro e sobre o povo. E sobre o povo. E mais uma vez o povo prometeu ser obediente. Moisés chama a este sangue o sangue do concerto. Moisés chama a este sangue o sangue da aliança. E este foi o primeiro concerto, a primeira aliança feito com Israel e selado com o sangue destes animais. No final do capítulo 24, do versículo 9 ao versículo 18, fala-nos de adoração. É o primeiro momento ali de adoração. Ainda não aberto ou ainda não trazido da forma de tabernáculo. Mas vemos que estes homens sobem para ir ter com Deus. Moisés, Arão, Nadab e os 70 anciãos sobem. Depois este grupo divide-se, apenas Moisés e Josué sobem um pouco mais acima. E depois este pequeno grupo de duas pessoas também se divide e só Moisés sobe. Só Moisés sobe e está na presença de Deus. Reparem o que diz o versículo 16. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Toda esta progressividade fala-nos de que a nossa experiência precisa de crescer. A nossa experiência de adoração com Deus precisa de crescer. Tal como Deus esperava do povo um povo adorador, Deus também espera de nós um povo que o adora. Mas a nossa adoração também tem níveis. Não estamos todos no mesmo patamar, nesse sentido. Todos nós precisamos de crescer em adoração. E esta imagem de Moisés, Arão, Nadab e os 70 anciãos subirem e depois ficarem, depois subir Moisés e Josué, depois só subir Moisés, fala-nos disso. O povo ficava lá na montanha, na base da montanha, porque temia ouvir a voz de Deus. Contentava-se só com aquilo que Moisés lhe trazia. Estava satisfeito com isso. Moisés buscava uma experiência de adoração mais intensa. E teve uma experiência com Deus maravilhosa. Por fim, nós vemos uma ideia de eles comerem juntos. Isto era um sinal também de concerto e de aliança. Eles, claramente, fica notório que Deus está presente nesta comunhão. Deus está em comunhão com estes homens. Deus está em comunhão e permanece ali. E em breve, esta adoração seria aberta a todo o povo. Deus passaria a estar no meio do seu povo. É a secção seguinte que nós vamos começar a estudar na próxima semana. Este capítulo termina dizendo que o aspecto agora do Senhor era como um fogo consumidor. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. É um fogo consumidor. E nós às vezes não temos bem a percepção do que é isto. Hoje nós, povo de Deus, também temos um pacto com Ele. Não é este pacto
que nós vemos aqui em Êxodo capítulo 24. Este pacto que vemos aqui estabelecido é com o povo de Israel. Ele não chega até nós. Mas nós também, como Igreja de Cristo, temos um pacto, uma aliança com Ele. Lucas 22:20, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, lá no cenáculo, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: este é o cálice do quê? Da nova aliança, do novo pacto, do novo concerto que eu faço convosco. Em Êxodo, Moisés comunica as leis ao povo e eles se comprometem a guardá-las. E eles dizem: nós faremos tudo quanto o Senhor mandar. Mas Moisés sabia que isso não era suficiente, então ele pegou no sangue e aspergiu sobre o altar, aspergiu sobre o livro, aspergiu sobre o povo, porque o sangue era necessário para atestar este pacto. E o Senhor Jesus não termina a frase aí. Este é o cálice da nova aliança. Que? No meu sangue derramado em favor de vós. Também a nossa aliança com Cristo Jesus, com o Senhor, com Deus através de Cristo, ele não é feito sem sangue. Porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus derramou o seu sangue, o seu pacto é validado. O seu pacto é atestado. Cristo confirma que Deus está a fazer um trato connosco. Deus está a estabelecer um contrato, está a estabelecer uma aliança. Hebreus capítulo 8 diz que é esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Diz o versículo 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hoje nós podemos ter acesso, não como o povo que ficava lá na base da montanha a ver Moisés subir, mas hoje nós temos acesso. Este pacto, esta nova aliança nos dá acesso a Deus. E é isso que diz o capítulo 10. Tende, pois, ousadia ou intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Através do quê? Do sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. Então, o que é que nos afasta, ou o que é que nos impede de sermos um povo adorador? Um povo que tem desejo de estar na presença de Deus. Um povo que não fica contente em ver Moisés ir representá-lo, mas um povo que quer ir com ele. Um povo que quer estar. A ideia de representantes não existe hoje, nesta nova aliança. Isso não existe. Ninguém nos representa. Ninguém me representa na presença de Deus. Deus chama-me a mim a subir ao monte e a estar com Ele. E Deus dá-me essa possibilidade, individualmente a cada um de nós. Deus te chama, Deus nos chama à sua presença, por este pacto, por esta aliança. O que é que nos impede? Porque é que somos tão hesitantes na adoração e neste desejo de estarmos na presença de Deus? Se há coisa que o Êxodo nos tem dado, é esta aplicabilidade tão prática ao Evangelho de Cristo, à nossa vida. Assim como Deus faz um pacto sério com Israel e não o abandonou, mesmo tendo em conta a sua desobediência, Ele fez um pacto com a sua Igreja, irmãos. Ele fez um pacto connosco, uma aliança connosco, e o validou e o ratificou pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Tenhamos como sério esta aliança e vivamos nela. Vivamos também segundo os seus preceitos, segundo a sua lei, segundo os seus propósitos. Demonstremos confiança nele, sabendo que ele também nos levará ao sítio final, ao lugar final, à sua presença. Adoremo-lo, confiemos nele e que a nossa vida esteja arraigada em Cristo Jesus, o garante da nossa aliança com Deus. Que Deus abençoe o seu povo.